Carta à igreja de Esmirna, nós vamos ler o verso a partir do verso de número 8, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Pai, nós te damos graça, te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, Pai. Tributamos ao Senhor toda a nossa gratidão. Tributamos ao Senhor toda a nossa adoração, meu Pai. Que nesta noite, meu Pai, o Senhor, como sempre tem feito, repreenda, meu Pai querido, do nosso meio, todo tipo de espírito, Pai, seja ele de âmbito natural ou espiritual, que trabalhe para que a tua palavra não produza o efeito necessário para a qual ela vai ser enviada. Que seja eliminado do nosso meio, que seja arrancado, meu Pai. E que a tua palavra ela tenha livre acesso até os nossos corações. E chegando em nós, meu Pai, que ela permaneça, que ela faça morada, para que no momento em que houver necessidade, ela possa fluir ou se manifestar em nós, e assim produzir o efeito, Pai, pela qual ela foi enviada. Querido Espírito Santo, continue conosco. É o nosso pedido e o nosso agradecimento certo da tua resposta, no nome de Jesus, e os que concordam comigo dizem amém. Tome seu assento, meu querido irmão. Domingo, os irmãos, alguns dos irmãos notaram a nossa ausência. Nós estávamos em Ramilândia, mais precisamente no Portão do Cuí, na casa da minha mãe. Dia das Mães, nós fomos lá dar um abraço na minha mãe e ficar com ela um dia todo. Daí à noite era culto de ceia na igreja, na Assembleia de Deus de Ramilândia. E aí eu fui com ela lá, nós fomos junto com ela, eu e a Marinês, e tivemos a oportunidade de trazer uma palavra. E naquela noite Jesus salvou 4 almas. Muito legal ali, domingo à noite em Ramilândia. O tema que falamos lá foi sobre as 4 maiores alegrias que existem no céu. Mas isso vai ser para uma outra oportunidade, para um outro dia, para uma outra hora aqui para a nossa igreja. Foi uma mensagem que Deus nos deu e que trouxe um efeito muito positivo na igreja. Queridos, quem de nós que não deseja conhecer o futuro? Algumas pessoas, elas até investem milhares de reais, milhares de dólares, para conhecer um pouquinho à frente da sua vida, para saber algo que vai acontecer, para ver se vai dar certo ou se vai dar errado. Algumas pessoas perdem quase todos os seus bens, investindo, queridos irmãos, em coisas que dizem o que vai acontecer no dia de amanhã, porque elas têm essa ansiedade de trazer o futuro para os dias de hoje. Eu, pelo menos, conheço uma dezena de pessoas que elas pegam dinheiros e vão em cartomante, vão em centros, terreiros de macumba, vão em adivinhadores, porque tem uma ansiedade de descobrir o dia de amanhã. Eu fico pensando se numa ocasião dessa, a pessoa gasta os seus reais e, de repente, o prognosticador lá diz para ela assim: amanhã será o dia da tua morte. Fico pensando na decepção que essa pessoa deverá ou vai sentir, né? Fico pensando se ela não vai dizer até o dia de amanhã: por que eu fui gastar o meu dinheiro nesse tipo de coisa? Porque existe em nós alguma coisa, não sei se é natural ou espiritual, que anseia em conhecer o dia de amanhã.
A Bíblia, em contrapartida, diz que melhor é viver a cada dia o seu próprio mal. Deixar que o dia de amanhã cuide dele próprio. A Bíblia nos aconselha, Tiago, a não querer descobrir o que há no dia de amanhã. Mas o interessante é que nós temos um livro na Bíblia que conta a história do amanhã, que é o livro do Apocalipse. Agora, o problema do livro do Apocalipse, queridos irmãos, são as interpretações. Porque elas são dezenas, elas são centenas, para não dizer que são milhares de interpretações. Cada pessoa olha, lê o livro de Apocalipse, se aprofunda nele e traz as suas interpretações. Eu gosto muito de ler, já li vários livros com interpretações diferentes uma das outras, até o ponto que eu decidi ter a minha própria interpretação. Falei, sabe uma coisa? Vai ser o Apocalipse segundo o pastor José de Amorim. Então, eu achei que seria mais viável, mediante a tantas interpretações, falei, acho que eu vou ficar com a minha. Porque o Deus, pastor Evers, que revela para Ellen White, que revela para os pastores da chamada da meia-noite, que revela para o nosso grande pastor Pedro Severino da Silva, que tem vários livros do Apocalipse, é o Deus que revela para o José de Amorim, que revela para o Volney, que revela para o Everson, que revela para o Henrique, que revela para o Bueno, é o Deus que revela conforme a sua própria vontade. Então, o livro do Apocalipse ele é complexo porque as interpretações são diferenciadas. E a maioria das vezes a gente interpreta coisas segundo aquilo que nós desejamos. Eu me lembro de uma vez de um irmão que o profeta se levantou na igreja e diz assim, assim te diz o Senhor, eis que eu te enviarei a uma terra estranha, e através de ti eu farei uma grande obra naquela terra. Prepara-te porque a obra será grande. O irmão ficou fascinado, porque o profeta era de muito respeito, e ele diz, vou preparar minhas malas porque eu devo ir para a África. Eu devo ir para um país distante, uma terra estranha, porque Deus falou e Deus não erra. E eu achei interessante que com o passar dos dias, queridos irmãos, aquele homem morando 10 anos no mesmo lugar, um dia determinado ele atravessa o portão da sua casa e entra na casa do seu vizinho. E ele prega o evangelho para o seu vizinho, a um convite dele, e toda a família se converte. E no final daquela oração, Deus vai até ele e diz assim, eis a terra estranha que eu faria uma grande obra. 10 anos ele nunca tinha pisado no terreno do seu vizinho. Então as interpretações das profecias, elas são muito diferenciadas para cada um de nós. E a igreja de Esmirna, que nós vamos falar aqui, que hoje, para os estudiosos, sabe que é uma cidade muito bonita, que é a cidade de Izmir, ainda existe na Turquia. É uma igreja que ela teve uma história muito interessante. Para nós interpretarmos esse texto, nós podemos pegar 3 linhas que nós não estaremos errando. Nós poderíamos pegar uma linha, queridos, que dizem ou que pregam que nós poderíamos pregar o contexto histórico da igreja de Esmirna naquela época. Falar o que aconteceu naquele tempo, falar o que Jesus quis dizer naquele tempo e deixar lá. Falar aquilo foi para eles, não foi para nós. Podemos usar isso, não tem problema nenhum. A Bíblia nos dá essa condição. A segunda linha que nós podemos pegar é uma linha profética, que a gente usa, e eu já preguei algumas vezes, as 7 igrejas como 7 tempos da igreja na terra. Quem é estudioso do livro de Apocalipse sabe que nós estamos vivendo a era da igreja da Laodiceia. A igreja rica, a igreja próspera, mas porém, que está deixando Jesus para o lado de fora, batendo na porta, tentando entrar, porque nós estamos apegados, nós estamos confiando naquilo que temos. Achamos que isso pode nos garantir o sucesso aqui. Não entendendo, queridos irmãos, que a nossa vida é um sopro, da noite para o dia nós podemos ser transformados, mudados e perder ou ganhar tudo. Essa é a segunda linha, usar as 7 igrejas para falar sobre 7 tempos da igreja. Também você que prega isso não erra, não peca e não fere o texto. Também pode pregar. Mas o que nós vamos falar hoje é a representação das condições daquela época que podem e realmente existem em qualquer tempo da história das igrejas.
Essas 7 mensagens se aplicam a toda a Igreja Universal. E como o pastor Isaías trouxe nessa linha, primeira terça-feira, eu também quero seguir a mesma linha. Quero utilizar esse texto aqui como algo que está sendo pregado para os nossos dias. Por que que esta igreja aqui teve tanto sucesso? Para você que quer saber o futuro, você vai aprender um monte de coisa hoje que vai trazer para você muito sucesso lá na frente. Para você que é ansioso pelo dia de amanhã, você vai aprender o que esta igreja fez para que Jesus não falasse nenhum tipo de afronta, ou melhor dizendo, só teceu elogio sobre ela. Não falou de nenhum erro, de nenhuma falha, não falou de nada, nenhuma sentença de condenação. Simplesmente a igreja de Esmirna é uma das, que só tem 2, que Jesus só conta e só fala coisa boa. Jesus só diz coisas, que a aprovação dele para essa igreja é 100%. Então vamos aprender com a igreja de Esmirna hoje, para que também no final da nossa carreira, ou no andar dela, a gente também seja aprovado por Deus. Também possamos ser aprovados e Deus falar só coisa boa de nós. O verso de número 8, olha que interessante. O verso de número 8 diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Você aprendeu terça-feira passada que Jesus, queridos irmãos, ele anda no meio da igreja. Amém ou não amém? Então quer dizer que já para começar bem aqui a nossa noite, eu não sei se Jesus resolveu ficar ali perto do Tiago, eu não sei se Jesus resolveu ficar perto do Volney, eu não sei se Jesus resolveu sentar aqui nessa cadeira. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que ele está no nosso meio sem dúvida nenhuma. Porque foi ele que disse, não foi um profeta, não foi o João, não foi o Pedro, não foi o Paulo, foi ele que disse: eu ando no meio dos 7 candeeiros. Ele anda no meio da igreja. E daí ele fala também que ele tem as 7 estrelas na sua mão. Que são as 7 estrelas que nós aprendemos e que é unânime, todo mundo concorda? Que são os pastores da igreja. Eu já fiquei feliz quando eu fiz esse estudo a primeira vez, porque eu descobri que a minha vida está nas mãos de Jesus. É Ele que me conduz, é Ele que me guia, é Ele que me absolve e é Ele que me sentencia. Tem um pastor aqui que ele vai dizer assim: eu vou pegar você, vou colocar em cima de uma cama, vou te encher de enfermidade, vou multiplicar suas tribulações e depois eu vou te matar. Alguém conhecia esse Jesus? Diz amém. Ninguém conhecia, né? Mas ele está aqui, nós vamos falar dele. Jesus falando para um pastor. Então, às vezes, quando nós queremos resolver os problemas de Jesus, nós erramos. Porque a Bíblia diz que os pastores estão aonde? Na mão da igreja? Os pastores estão na mão de Jesus. Então, fique tranquilo. Faça a tua parte muito bem feita, faça com bastante alegria, faça com bastante satisfação, porque se nós erramos, ou se nós acertamos, nós temos um que vai nos absolver ou que vai nos sentenciar. Você não precisa tentar ajudar Jesus, que você vai se decepcionar. É capaz dele chegar para você e perguntar: ué, o que aconteceu? Agora você quer ficar no meu lugar? Você quer tomar minha posição? Pode ser que ele faça isso, porque a gente vê os fiscais espirituais na igreja, os advogados de Deus, como se Deus fosse um Deus fraco, né? Precisasse do José de Amorim, precisasse da Marinês, precisasse de João para resolver os problemas dele. A Bíblia diz que ele anda no meio da sua igreja e os pastores estão na sua mão. Ele conhece perfeitamente. E o versículo de número 8, queridos irmãos, por Esmirna se tratar de uma cidade extremamente idólatra, tinha pelo menos 8 tipos de templos dentro de Esmirna que cultuavam-se a vários deuses, e um era interessante, que tinha um deus chamado Roma. Eles cultuavam, faziam um culto de manhã e à noite para uma cidade. Eles fizeram com que a cidade se tornasse uma divindade. E o pior de tudo não é um deus chamado Roma, é um deus chamado imperador. Onde eles colocam uma divindade a um homem dizendo que o imperador era Deus. Só que o imperador morreu. Que Deus fraco é esse que morreu, né? Então o povo
o difícil entender é que eles não conseguiam entender que essas coisas eram coisas humanas. Esmirna era uma cidade muito idólatra. O versículo de número 8, Jesus fala assim: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que fui morto e o que reviveu. Então, a primeira coisa que Jesus começa a falar para nós é que ele está falando de eternidade. E eu amo falar de eternidade. É o meu carro-chefe. Porque a eternidade é fantástico. O que faço, o que sou e o que pratico é pela eternidade. O meu alvo aqui não é ser o melhor pastor da cidade. O meu alvo aqui não é ter o melhor carro. O meu alvo aqui não é ter a casa mais bonita. O meu alvo aqui não é ser bem-sucedido. O meu alvo é fazer parte de uma eternidade com Deus. E quando nós falamos de eternidade, quando ele fala primeiro e último, é aquilo que não tem fim, a eternidade é tão complexa, tão difícil de entender, que eternidade não começa e nem termina. Jesus fala: eu sou o primeiro e eu sou o último. Jesus, ele deixa claro que ele é o Senhor da eternidade. Quem teve aqui domingo retrasado, há 2 domingos atrás, viu eu dizendo, queridos, que se você tirar 100 anos do tempo, o tempo vai ficar com 100 anos a menos. Mas se você tirar 100 anos da eternidade, o que sobra? A eternidade. A eternidade não é tempo, então para nós dá um choque de entendimento, porque a eternidade não é tempo, a eternidade é algo além do conhecimento humano. Eternidade não começa e eternidade não termina. Então, para nós que somos finitos, é difícil de entender alguma coisa que nunca começou e alguma coisa que nunca vai terminar. E Jesus, ele declara dizendo: eu sou o Senhor da eternidade, eu sou o primeiro, e eu também serei o último. Ele deixa claro que ele é o que administra a eternidade. E quando ele fala que ele foi morto e ele reviveu, ele declara-se para todos daquela igreja de Esmirna que ele é um ser indestrutível. Porque aquela cidade, Volney, ela foi destruída dezenas de vezes, mas todas as vezes ela foi reconstruída. Então, um orgulho que havia em Esmirna era que sempre que alguém destruía ela se levantava novamente. E Jesus, conhecendo o coração daquela população, ele diz: olha, eu sou ainda maior do que vocês, porque eu também já fui morto e eu revivi. Porque eles entendiam muito bem disso de ressurreição. Eles eram destruídos, passavam-se anos, aquela cidade voltava a ser uma grande potência novamente. Jesus se declara indestrutível. Ele se mostra, ele se proclama para a igreja de Esmirna que ele não tem fim. E a eternidade, queridos irmãos, tem que ser e deveria ser para nós o nosso maior alvo. A eternidade, é lógico que eu falo de uma eternidade com Deus, porque uma sem Deus também é algo terrível, teria que ser a nossa maior preocupação. Eu não entendo como um monte de gente crente, vou falar a verdade para vocês, eu não entendo como um monte de gente crente estão adoecendo por causa de problemas naturais que tem em sua volta. Hoje nós vamos aprender aqui. Hoje nós vamos aprender, porque essa igreja traz uma lição extraordinária. O nosso foco, o nosso desejo e a nossa meta tem que ser a eternidade com Cristo. Quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei para ser, eu aceitei para ter algo de Deus. Então a eternidade, queridos irmãos, é algo que você precisa se preocupar muito. E Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna dizendo assim: eu sou o Senhor da eternidade. Eu sou o primeiro e sou o último. Sabe, eu comigo, eu já fui morto e eu revivi. Então o que eu sou, e não tem como me destruir, não tem como me aniquilar. Ele se apresenta dessa forma. No versículo de número 9, olha que interessante, vou ler bem compassadamente. Ele fala para a igreja: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. O versículo de número 9, Jesus fala da onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas. Vou contar um negócio para você bem legal. Talvez ninguém te contou, mas eu vou te contar. Deus sabe o que você está pensando agora, nesse exato momento, nesse instante. Ele sabe se você está conectado aqui nesse culto ou se você está pensando na fatura de amanhã, no cheque que vai cair, na coisa, na janta que hoje foi feito um almoço muito legal lá em casa, sobrou para a janta, vou comer aquele almoço lá. Sabe de tudo.
É por isso que muitas pessoas, elas vêm ao culto, mas elas não cultuam. Porque elas acreditam que vir ao culto é o suficiente. Vir ao culto não é suficiente. Porque Deus não olha para uma igreja no seu contexto geral, Deus olha individualmente. Deus sabe certinho, 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 certinho o desejo do seu coração. A intenção do seu coração, a Bíblia diz que nós estamos diante de, segura essa, a Bíblia diz que estamos diante de Deus completamente nus. Deus nos vê como nós somos, conhece o nosso interior. A onisciência divina sabe perfeitamente qual foi a motivação que me trouxe até aqui. O porquê da minha vinda aqui nesse lugar. Porque Ele conhece todas as coisas. E para aqueles que gostam do futuro, Ele sabe o número do seu CPF. Sabe o endereço da sua casa. Pedro, vai até a rua chamada direita, você vai encontrar ali um certo Ananias, dobra à esquerda ali, entra dentro daquela casa, que tem um homem ali que eu tenho uma obra para fazer. Sabe o endereço da nossa casa? Sabe certinho, Ele sabe tudo, 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 tudo. Então, quando nós falamos de onisciência de Deus, estamos falando de alguém que conhece os teus pensamentos, conhece aquilo que você deseja. A tribulação e a pobreza, que ele diz assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica, é porque Esmirna era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Porém, a igreja era pobre. Por que a igreja era pobre? Porque a igreja confrontava os deuses daquela cidade. A igreja ia na contramão do sistema que existia lá. Então, os imperadores, os líderes daquelas cidades, faziam com que os crentes da época não tivessem as oportunidades necessárias para sobreviver. Se era crente, perdia o emprego. E agora? Continua o rasga a carteirinha da Assembleia de Deus. Se fosse crente nessa época, perdia o emprego. Não podia continuar na empresa. Porque aquela fé, ela veio confrontando os deuses que havia naquela época. Não era uma fé que dizia assim, ó, eu acredito em Jesus, mas eu acredito também nos outros deuses que tem aqui. Não, nós temos um só Deus. É só um Deus que nós servimos. É só Ele que nós prestaremos culto. E isso trouxe para a igreja de Esmirna um prejuízo muito grande. Só que ela era pobre aos olhos humanos. Pobre na área financeira, mas ela era riquíssima espiritualmente. Olha o que Jesus disse. Olha que interessante, ele fala assim, ó, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Aí o que fala mais? Mas tu és rico. Quanto vale a tua fé? Quanto vale? Porque a gente sabe que tem gente que nega ela na faculdade. A gente conhece isso, já vimos muitas vezes. A gente sabe que tem gente que nega ela no trabalho onde trabalha. Não, lá não posso misturar as coisas, tal, não sei o quê. Tem que tomar. A gente conhece perfeitamente. Só que a gente sabe também que essas pessoas que negam a fé aqui, a Bíblia também diz que eles também serão negados por Deus. Aquele que nega o nome do Senhor aqui, também receberá a sua rejeição quando chegar na eternidade. Claro que hoje, para a glória de Deus, nós não temos nenhum patrão que chega assim, ó, se você for crente, eu vou te mandar embora. Agora, se for, irmão, é melhor você ser mandado embora e ir para o céu do que permanecer naquela empresa e viver uma eternidade no inferno. Eternidade é aquilo que eu disse no primeiro versículo, que não começa e não termina. Eu me lembro que eu entrei numa empresa, trabalhei 27 anos nela e eu era jogador de futebol. E eles me contrataram para jogar no time da empresa. E eu, no meio do caminho, aceitei Jesus. Aí um dos meus líderes, um dos meus chefes, falou, ó, vou te dar uma notícia, você não vai jogar mais bola? Falei, não vou jogar mais bola, vou parar. Aceitei Jesus e quero me dispor aí para o reino de Deus. A ganhar conta. O patrão vai te mandar embora. Vou fazer o quê? E a coisa lá em casa estava daquele jeito. Desse jeito aí. Se ganhasse a conta, a coisa ficava daquele outro jeito. Pior do que já estava. Mas ele chegou e falou, ó, não fale isso para o patrão que você não vai mais participar do clube lá, tal, porque ele vai te mandar embora. Aí eu tomei uma decisão, subi na sala do meu patrão, o nome dele é Ederson Rafaim, uma bênção de Deus, um homem maravilhoso. Trabalhei 27 anos lá, subi lá e falei, rapaz, é o seguinte, não vou mais participar do clube, fiquei crente, não quero mais participar desse...
de futebol, quero ter uma vida um pouco separada para Deus. Ele olhou para mim e falou, você ficou crente? É isso que você está me falando? Eu falei, é isso mesmo. Ele falou, cara, que legal. Só queria te fazer um pedido para você. Eu falei, agora ele vai falar para mim, né? Ó, vai embora, deixa eu dar vaga para outro. Fica firme, não faz igual um monte de gente que começa e não termina a caminhada. Fica firme. E eu só saí daquela empresa porque eu pedi a conta dela. Se eu tivesse negado a fé naquele dia, talvez hoje não estaria pregando para vocês esse evangelho aqui. Se eu tivesse preocupado com o salário que ia entrar, e foi numa época de pressão, não foi numa época de prosperidade. Senão eu falei, não, estou bem, estou ganhando bem, posso ganhar quanto, pego outro serviço. Foi numa época que a coisa estava muito ruim. Então, Esmirna era desse jeito, você tinha duas opções, ou você servia os deuses que havia na cidade, ou você servia Jesus. Se servisse os deuses, a recompensa era você era excluído das oportunidades que haviam dentro daquela casa. Mas Jesus aparece para aquela igreja e diz para eles assim, fique tranquilo, porque eu conheço a tribulação de vocês. Eu sei até da pobreza que vocês estão vivendo, mas eu vim para dizer para vocês que vocês são milionários, que vocês são ricos, que vocês estão fazendo a coisa certa. Porque na segunda-feira retrasada aqui na escola de obreiros, eu também falei sobre caráter. Que um homem só é conhecido quando ele está sob pressão. Aí o caráter dele se manifesta. Quando ele está sob pressão é que nós vemos se ele é de Deus ou se ele não é de Deus. Porque ali, queridos irmãos, é o momento que ele vai mostrar a hombridade e o caráter de homem de Deus que ele tem. Então Jesus olha para ele e fala, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, porém você é rico. Eu acredito que nesse tempo agora, queridos, nenhum de nós é procurado, alguém diz para nós, se você for crente, eu te mando embora, se você for crente... Eu acredito que o que nós perdemos são alguns amigos, que eu chamo de colegas, que nós perdemos, porque a nossa fé para eles não condiz com o que eles vivem. É isso que a gente acaba perdendo, são coisas pequenas, mas naquela época, queridos irmãos, eles perdiam tudo que tinha. Juarez, eu li um livro que eles perdiam os imóveis dele. O imperador confiscava. O cara tinha um prédio, o imperador, o que você é? Crente. Você nega a tua fé, continua com o teu prédio, ou você fica com a tua fé e nós vamos confiscar. E o imperador confiscava até as casas deles. E o que eles diziam, pastor Everson? Pode levar o prédio embora. Pode fazer isso. Nós não vamos negar a nossa fé. Será que nesse tempo agora, nessa época que nós estamos tão abençoados, será que às vezes a gente não acaba negando a nossa fé por alguma coisa? Será que não tem nada? Isso é uma autoavaliação de cada um de nós. Não tem alguma coisa que possa estar fazendo com que você esteja negando a fé que você tem em Jesus Cristo? Porque eu não estou dizendo de você, eu não estou falando das tuas lutas, das tuas provas, das suas tentações, que teremos até quando morrer. Mas algumas oportunidades que a gente tem de demonstrar a nossa fé, como eu disse aqui de um casal que foi convidado para uma festa, como eles são da classe alta da nossa sociedade, naquela festa, uma festa intitulada Festa de Igreja, Festa de Povo de Deus. Correu livre lá, bebida, correu livre. Quando chegou neles, eles falaram, não, espera aí um pouquinho, isso aqui não é uma festa de igreja, de irmãos? Sim, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, é. E o que eu estou vendo em cima dessa mesa aí? Essas bebidas alcoólicas, o que é isso? Não, mas um pouquinho, sem se embriagar, não tem problema nenhum. Ele falou, não, para mim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Sabe que em algum momento da nossa vida, alguma coisa que nós fazemos, um dinheiro fácil. Uma situação fácil para nós, irmã Leide, que pega a gente naquela hora de pressão, naquela hora de dificuldade, e aparece ali do nada, como um passo de mágica. Se eu fazer, eu vou ganhar isso, se eu fazer, eu vou ganhar aquilo. Será que não é um momento em que Jesus está testando a tua fé para ver se você é pobre ou se você é rico? Porque o contraste com a igreja de Laodiceia é aqui, Volney. Aqui é uma igreja pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. Laodiceia é milionária. Uma igreja muito rica, tem tudo, mas é miserável, pobre, cega e nu, a Bíblia chama ela. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não cair nesse engodo de Satanás. Tem que tomar muito cuidado, porque a tua fé é que vai te arremeter até a tua eternidade. Olha o que diz ali, eles falam assim, o diabo lançará alguns, escutai, não temas, mas tu és, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Isso aqui eu falo sobre perseguições. Olha que interessante, existia naquela época
e eu acredito que existe agora, a palavra sinagoga. Vocês sabem o que significa sinagoga? A palavra sinagoga no grego significa reunião, ajuntamento de pessoas, aglomeração. Então quer dizer que Jesus está falando assim, existe uma reunião, um ajuntamento e uma aglomeração de pessoas dizendo que são de Deus. Porque a Bíblia diz, eles dizem judeus, mas não o são. Dizendo que são de Deus, se reuniam como povo de Deus, mas serviam ao diabo. Jesus falou isso, não foi nenhum profeta. Não é o pastor Amorim que está dizendo isso, é Jesus que diz que se reuniam como povo de Deus, mas que serviam o próprio Satanás. Lutavam, declaravam ser povo de Deus, mas as atitudes, a forma a fé que eles tinham, a maneira deles se conduzir, declaravam que eles não eram povo de Deus. Falsas religiões. Será que existe hoje ou não? Será que existe ou não existe as falsas religiões? Existe um evangelho aí chamado evangelho da prosperidade. Não aceito, refuto, sou contra até o último instante. Não achei esse evangelho na Bíblia, já li ela algumas vezes, já li vários livros. E esse evangelho leva o quê? Multidões e multidões de pessoas até eles. Eu não aceito o evangelho da prosperidade, mas eu aceito a prosperidade do evangelho. Aí é diferente. Porque um evangelho que se baseia na prosperidade, ele é um evangelho misturado, é um evangelho que está adulterado. Mas a prosperidade do evangelho, ela tem para nós. Pedro, vai até o rio, pesca um peixe, pega aquela pérola, paga a tua dívida. E paga a minha também, Pedro. É assim. A Bíblia diz que Jesus tinha um tesoureiro no meio dos seus 12 homens. Ainda que seja um diabo, o diabo teve que pagar as contas de Jesus na hora que ele precisava. A Bíblia diz que tinha umas mulheres que se ajuntavam e investiam no ministério de Jesus. A Bíblia fala isso. Eu acredito nessa prosperidade do evangelho, mas eu não acredito nesse evangelho da prosperidade. Dá 100 que eu vou te dar 1000. Você que está sofrendo, você está com alguma maldição na tua vida. Então Jesus foi maldito o tempo todo. Que é o homem que sofreu. Os discípulos nem se falam então. Nem se falam. Então você tem que tomar cuidado com essas mensagens, com essas pregações, porque a Bíblia diz, dizendo-se povo de Deus, mas são sinagoga de Satanás. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, está inserido dentro da Bíblia Sagrada. E ele é revelado para nós. O evangelho verdadeiro, vou falar bem baixinho, vocês não contam para ninguém, tem perseguição, tem tribulação, tem luta. E olha o que diz aqui. Eu conheço a tua tribulação e as tuas provações. Você sabia que você só vai ser bom se você for provado? Sabia que isso é um fato? Esse negócio de viver uma vida no evangelho só à la vontade, sem ser provado, eu digo que a provação, queridos irmãos, é a melhor escola que existe para formar homens e mulheres de Deus. Porque é na provação que nós somos forjados, que nós somos preparados, que nós ficamos prontos para enfrentar as dificuldades da vida. Todos nós queremos ter filhos abençoados, tratamos eles para crescer com muito caráter, com muita hombridade, mas quando Deus fala assim, eu vou usar o José de Amorim, eu vou colocar ele numa escolinha. E eu vou dar uma apertada no parafuso dele para ele ficar bom, a gente quer brigar com Deus. Paulo, não, minto, se eu não me engano, João diz assim, tende por grande alegria. Ô Tiago, me ajuda aí. Tende por grande alegria o passar por tribulações. Parece um texto meio fora do contexto, né? Tende por grande alegria quando passardes por tribulações, irmã Leide. Falei, eu estou na boa agora, né, irmã Leide? Parece que eu não vejo a igreja, as falsas igrejas pregar isso. Tende por grande alegria quando passares por grandes tribulações. Porque isso vai gerar em nós um caráter idôneo, um homem formado, uma mulher formada, alguém que literalmente vai entrar na vontade de Deus. Então eles diziam ser sinagoga, eles diziam ser povo de Deus, queridos irmãos, mas se reuniam e serviam ao diabo. Uma coisa terrível. Versículo de número 10, vamos lá, porque o horário está indo. Não temas as coisas que estais para sofrer. Providência divina. Quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão.
Quem não é, levanta a mão. Um pouquinho, gente. Vou trazer uma notícia boa para vocês. Pensa num povo bobo, é o tal da mãe e do pai. Eu estou dentro, né? Também sou. A gente quer fazer de tudo e mais um pouco pelos abençoados. É assim ou não é? Amém ou não amém? E tem mãe que o filho pode ser o Jack. Essa é a palavra. E ela olha para o Jack e fala, isso é um anjo do Senhor. É verdade ou não? Pode ser a filha, pode ser a Jeca. Pode ser a Jeca. A mãe e o pai olham e falam, isso é uma coisinha do céu, um anjinho que Deus deu. Mãe e pai. Amor de mãe e de pai. E o pai e a mãe não têm limite para investir quando o assunto é filho. A gente investe mesmo. E a gente não vê os defeitos que todo... Meu amigo, dá uma olhadinha, teu filho aí tá meio fora da casinha. Já veio 5 vezes aqui para a diretoria essa semana. Mas tem 6 dias na semana, escapou um, ele é uma benção. Conseguiu ficar um dia sem para a diretoria. Você vê que o pai e a mãe vê um dia que ele não foi castigado ou chamado a atenção, mas os outros 5, elas esquecem. Quando eu falo de providência divina, eu estou falando de um amor superior a esse que você tem. Porque esse teu amor é um amor limitado. A Bíblia diz assim, vocês sendo... pensei que vocês iam falar que eram bons. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará... deu um branco aí agora, né? Está faltando ler a Bíblia. Então, o amor de Deus, ele ultrapassa ao amor de pai e de mãe. Livro de Isaías, capítulo de número 45, a Bíblia 46. A Bíblia diz assim, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ainda essa, um dia pode se esquecer dele. Mas eu, o Senhor, jamais poderei esquecer de vós. Porque o vosso nome está escrito na palma das minhas mãos. Então, quando eu falo de providência divina, eu estou falando de alguém que te cuide de verdade. Para você parar com esse medo do amanhã. Para você parar com essa insegurança que você tem que te destrói. Para você entender, queridos irmãos, que nem um fio de cabelo da sua cabeça vai ficar branco ou preto se não for a vontade dele. Ele falou isso. E tem alguns que acrescentam dizendo, não cai nem uma folha da árvore se ele não autorizar. Eu acredito em você, mas não está escrito. Deus, ele é o cuidador do seu povo. Ele está declarando aqui no versículo de número 10, não temas as coisas que estais para sofrer. Não, e o legal, irmão, não é que ele já está dizendo, tu vai sofrer mesmo, bonitão. Ele não está falando, não temas porque eu vou te livrar. Não, vai sofrer. Mas não é para temer na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento é para ir para o Salmo de número 34, é para descansar. Que a Bíblia fala, descansa no Senhor, espera nele que ele tudo fará. O problema nós é que no momento da aflição e do sofrimento, a gente tira da mão dele. Está muito fraquinho, Jesus. Você não está conseguindo resolver meu problema, deixa que eu vou dar um jeito. Não, por favor. Se você sabe cuidar do teu filho, que você é ruim demais, eu também. Fica tranquilo, porque Deus sabe cuidar muito melhor de você. Não temas. E a Bíblia diz que tem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Então quer dizer que é uma por dia. Uma por dia. Levantou de manhã? Não temas. Levantou no outro dia? Não temas. Uma por dia Deus está falando, não temas. Por que alguém sucumbe? Por que alguém não tem sucesso? Por que alguém não dá certo? Porque eles tiram da mão de Deus. Deixa para ele resolver. Se você está dentro daquilo que ele programou, deixa para ele resolver. E se você saiu também daquilo que ele programou, mas confia nele, deixa para ele resolver. Ele está dizendo para a igreja de Esmirna, vocês estão desempregados? Estamos, os caras não abrem mais uma porta para nós. Não tem... Vocês perderam as casas de vocês? Perdemos, nós perdemos a nossa casinha que tinha. Vocês perderam os carros que vocês tinham? Perdemos. Fique tranquilo.
não temas. Eu sei o que está para vocês sofrer. E olha o que ele diz aqui, continuando o versículo, que é extraordinário. Ele diz assim: escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e terei uma tribulação de 10 dias. Essa parte aqui eu acho maravilhosa, queridos irmãos, porque quando ele fala, o diabo lançará alguns de vós na prisão para serem provados, o diabo aqui vira funcionário dele. Amém ou não amém? Pega o José de Amorim. Prepara esse vaso aí que você vai dar coisa boa. E você vai dar coisa de primeira. Pode jogar. Livro de Apocalipse diz assim: ai dos moradores da terra, porque o diabo, o acusador de vossas almas, foi lançado até ela. Jesus pega o diabo aqui no livro de Apocalipse, na carta de Esmirna, e faz dele o empregado dele. Prova ali. E o diabo está achando que vai arrebentar a boca do balão. Vou prender o Vonei. Só que o diabo não sabe que vai ser preso 10 dias. Quem está falando 10 dias é Jesus. O diabo está achando que vai matar ele dentro da prisão. Está achando que quando ele for preso, ele vai dizer: não quer nem saber de Deus. Que Deus é esse? Deixou eu ser preso, acabou com a minha vida. Não sei o que. Quem está na terra pensa essas coisas. Mas quem é da eternidade, quem é de cima, não pensa nisso. Porque ele sabe que aqui é muito rápido. E esses 10 dias, queridos irmãos, quando o Senhor pega para nos provar, porque quando nós somos provados, significa que nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo aperfeiçoados. Alguém chegou para mim um dia e falou: pastor, eu preciso tanto de paciência, então se prepara que Deus vai te dar uma tribulação gigante para você aprender. É assim que ele trabalha. Vai te dar uma tribulação que você... Aquilo que vai bater na tua porta, a campainha vai tocar toda hora, sabe aquele que não gosta. Lembra do que tinha lá em casa. Acabou aquilo lá, glória a Deus, acho que eu já passei no teste. Todo dia, tocava ali 50 vezes no dia. A gente dava um choque, saía meio... Então, tudo que você precisa ser moldado, ele vai te dar uma coisa ruim para você trabalhar aquela área. Vai fazer isso, para você aprender dentro daquela área, através daquela tribulação, você aprender a vencer aquela dificuldade. Pastor, eu tenho uma compulsão por comprar. Pastor, eu compro demais da conta. Então, se prepara que você também vai dever demais da conta. Vai vir gente pedindo para cobrar você na tua porta demais da conta. Vai vir gente atrás, vai vir telefonema, vai vir aquele 011 que liga 40 vezes. Olha, eu também sei, viu? Vai vir para a gente aprender a usar aquilo que Deus nos dá dentro do propósito dele. O diabo não sabe, nesse momento, que ele está sendo empregado de Deus. Deus está usando ele para aperfeiçoar os seus santos. E o interessante é que a Bíblia diz ali que essa tribulação, olha que legal, e o diabo lançará alguns de vós na prisão para serem provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. As tribulações e as provas são temporárias. 10 dias. Ele não falou assim: vocês vão ser provados, vocês vão ser atribulados até morrer. Quando vocês morrer, vocês vêm para o céu e daí vocês vão ser abençoados. Não. Ele diz: olha, eu vou colocar vocês, vão prender vocês, vão atribular vocês, vão provar vocês durante 10 dias. Toda prova e toda tribulação é temporária, passageira. Irmão Osana que nos conte, né? Se pudesse dar o testemunho para você contar, né? A fase que você passou. E se pegasse um por um aqui para contar as dificuldades que as pessoas passaram. Quer ver uma coisa bem interessante? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Tem homem, Israel, para lutar comigo? Gigantão. Tem nenhum homem aí? Cadê um macho para lutar comigo? Ninguém. Porque dá medo mesmo. O cara tinha 3 metros de altura, gente. Não sei qual seria a minha atitude lá. O cara era grande. A Bíblia diz que aquele homem vinha de manhã e de tarde, procurando alguém para lutar com ele. Quantos dias durou aquilo lá? 40 dias afrontando Israel. Tem homem aí? Não tem nenhum macho para lutar comigo? Parece um cara de 1,59 m. Eu já sou baixinho, agora pensa num cara de 1,59 m. Não. A Marinês fala que eu estou entre os anão e os baixinhos. Estou naquela ali. Escapei de ser anão, diz que eu estou no meio, naquele meio tempo. Ele chega e ouve aquilo lá, e fala: mas que incircunciso, que, na nossa linguagem de hoje, esse endemoniado aí, falando mal de Deus. Ei, o que está acontecendo? O irmãozão dele, de 1,80 m, aquele bração desse tamanhozão assim, coisa... Sai daí, rapaz, que eu conheço teu coração.
Vai cuidar dos teus queijos, das tuas ovelhinhas. Cai fora. Não, 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 não. O negócio aqui é diferente. Não tem ninguém que vai lutar com ele, então eu vou. E aí o rei faz uma proposta. Isenção de impostos. Para ele isso aí, não. Isso aí para mim não. Quem paga imposto é meu pai. Tenho 17 anos. Não pago nada de imposto. Para mim não vai mudar nada. E o rei foi fazendo umas propostas. Quando chegou assim, vai se casar com a filha do rei, estou dentro. É agora. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem vai e enfrenta um homem de 3 metros de altura. E com uma pedrada ele derruba aquele gigante. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que durou 40 dias. Foi temporário aquela luta contra Israel. Ele não está afrontando Israel até hoje. Durou 40 dias aquela prova para os soldados de Israel. Pastor, a minha prova está durando 15 anos. Então pega, não deixe escapar essa que eu vou te dizer. É a que está mais perto de acabar. Amém ou não amém? É assim ou não é, Rafael? Já estou 15 anos no vale, na luta, na prova. Segura então, porque é a que está mais pertinho de acabar. O que está com 2 dias, vai demorar um pouquinho mais para acabar. Toda luta, ele disse assim, vai durar 10 dias. Ela é temporária, irmão. Não fica para sempre. Eu nem vou contar, que eu já contei um pedaço no domingo aí. Jesus salvou quase todo mundo que não era crente, tanta dó que ficaram da gente. A nossa luta que nós passamos, no meio dela a gente achava que ia passar um dia. Não, a gente falava assim, estamos mortos. Mas ela passou, ela foi embora, ela desapareceu. E entrou um tempo novo na nossa vida. Então o versículo de número 10 fala da providência divina. E olha que interessante, ele continua o texto no versículo 10, diz assim, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Primeiro, ser fiel até a morte. Perseverança. Por que que tanta gente desanima, gente? Vocês viram aquela passagem de Lucas, capítulo de número 16? É Lucas 16 que fala do rico e de Lázaro. Como eu disse no verso de número 8, a eternidade não tem começo e não tem fim, é fato, né? Você já pensou, você desanimou aqui porque você, vamos usar uma coisa bem banal. Você perdeu seu carro. Quero mais saber de Deus, perdi meu carro, tá. Aí tá, os dias passaram, você abandonou Deus, ficou lá revoltadão, a vida continuou. Está sem o carro igual e sem Deus. Poderia estar sem o carro, mas com Deus, seria uma bênção, né? Mas resolveu, por causa do carro, um exemplo. Aí você morre. Morre, aí 4, 6 homens vai levar você até aquele buraco lá, os últimos amigos teus vão te levar até lá e abrir-se-á uma porta para a eternidade. E o impacto daqueles que vão te receber? Porque não vai vir anjo te receber. Vai vir anjo, mas vai ser uns anjos diferentes. Primeira coisa que eles vão dizer para você, isso é uma analogia minha, não está na Bíblia, tá? Teu Deus era menos que um carro, então você veio aqui para passar uma férias com a gente aqui, corre para cá. Coisa linda, dá uma olhadinha ali, aquilo que está te esperando. Você vai ver só aquele vermelhão, aquela coisa. Você não vai ver isso, em nome de Jesus, é um exemplo. Aquela coisa vermelha, aquela coisa, você chega 800 metros, você está sentindo um calorzinho assim, mas que quente esse negócio aí. Não tem ar-condicionado? Não tem. Não tem, então uma salinha especial para você. Pensa, irmãos, uma eternidade sem Deus. Pensa. Uma eternidade sem Deus por causa de um carro, por causa de uma luz que foi cortada, por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa de um filho, que o pastor chamou a atenção do meu filho, você vai saber mais de igreja. Fica aí. Fica que você vai ver lá na eternidade quem que vai vir chamar a atenção de você. A pessoa troca, queridos irmãos, as coisas, ela deixa de ser fiel por coisas banais e temporárias. E não entende que existe uma eternidade para a gente viver ela. Não é passar, é viver. É viver eternamente. E aí, querido, quando chegar lá, não tem assim. Se o anjo falasse assim, não, fica tranquilo, José de Amorim, João das Couve, que aqui você vai ficar só 35 bilhões de anos. Depois você já foi expurgado do teu pecado, você vai voltar. Não tem isso, é eternamente. A Bíblia diz que ali haverá dores, ali haverá ranger de dente, porque o bicho não morre e o fogo não se apaga. Pastor, você já foi lá para ver? Já foi lá? Já viu lá alguma vez? Não fui, não irei e não vou arriscar ver se é verdade ou não. Porque eu creio, porque o Espírito Santo dentro de mim confirma isso. Então, ser fiel até
até a morte. Perseverança. Passa a luta que passar, gente. Passa a prova que passar. Deixa o vento soprar, mas não saia dos pés de Jesus. Não saia. Não saia. Jesus é o nosso fiel amigo. Tem um hino que canta assim, né? Jesus é o nosso fiel amigo. Não saia. Permaneça firme, permaneça forte, permaneça perseverante. Deixa um muro cair de um lado, deixa cair do outro, deixa te humilharem, deixa te pisarem, deixa te sacudir, deixa falar mal de você, deixa te julgar, deixa fazer o que quiser, mas não saia da presença de Jesus. Ser fiel até a morte. Independente das circunstâncias que te rodeiam, ser fiel até a morte. Porque eu até concordaria com uma pessoa que desviar, sabe que jeito, pastor João? Se ela falasse assim, ó, os desviados vivem melhor do que nós. Os não crentes vivem melhor do que nós. Tudo igual, meu amigão. Tem crente passando luta e tem ímpio passando tribulação. A Bíblia diz que debaixo do sol, todas as coisas sucedem igualmente para todos. Gente, vamos ter que ler mais a Bíblia. Estou achando que vocês estão mais fraquinhos agora, hein? Aqui não tem. Então, largar Jesus por qualquer perca, querido, é prejuízo eterno. Não se larga Jesus, a gente persevera, a gente luta. Ainda que sejamos humilhados, ainda que passamos por tribulações, a gente tem que perseverar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, uma recompensa. O que será que significa coroa da vida? Olha a proposta de Jesus para a igreja de Esmirna. Dar-te-ei a coroa da vida. A coroa é colocada na cabeça de quem, irmãos? De reis. Só de autoridades supremas. A coroa é colocada na cabeça de gente importante. A coroa é colocada na cabeça de gente que domina, de gente que tem autoridade. Jesus está falando assim, ó, se vocês perseverarem debaixo das lutas, aqui no céu vocês serão reis. Aqui no céu vocês terão autoridade. Não troque o céu pelas dificuldades que vocês têm aí. A coroa significa poderio, poder. A coroa significa prosperidade, significa riqueza. Ela tem dezenas de significados. Tudo aquilo que você deseja hoje no seu coração, porque a Bíblia não erra, tudo aquilo que você deseja hoje, a coroa simboliza isso. Porque quando coloca-se uma coroa na cabeça de um rei, o rei tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É isso que Deus vai fazer com a gente. É isso que Deus está preparando para você. Se você está pensando que as coisas vão desandar, que a vida vai ser sempre assim, que você, meu Deus, que vida miserável é essa? Não, a tua vida é uma bênção. Se você olhar para o lado, sempre vai ter alguém pior do que você, numa situação pior. Esse dia nós estávamos conversando, nós estávamos contando, existe, quando a gente come a banana, a gente joga a casca. Foi a Célia que falou isso para mim um dia, e alguém vem comendo atrás da gente. Não sei quem me contou um negócio. A gente come a banana, alguém vem comendo a casca atrás da gente. A gente só desanima, a gente só deixa de perseverar, a gente só não recebe esse prêmio, irmão, porque a gente está fitado nas coisas naturais. Sai um pouco do natural. Eu sempre digo aqui nos domingos à noite, quando começa o culto, mergulhe um pouquinho no espiritual. Deixa um pouquinho, nas suas orações, para um pouco de, Senhor, abre a porta, eu quero pagar essa conta, me ajuda. Senhor, faz isso com meu filho. Para um pouco com isso aí, um pouquinho só. Começa a dizer, Senhor, eu queria provar um pouquinho mais do seu Espírito, eu queria provar um pouquinho mais da sua graça, eu queria provar um pouquinho, ter uma experiência nova, dá um toquinho em mim aqui para mim acontecer alguma coisa diferente. Eu quero sentir algo aqui que eu não senti ainda. Tenta mergulhar um pouco mais, vai mais profundamente. Saia um pouco do raso. Sai um pouco do natural, do normal. Se desprenda, queridos irmãos, de coisas. E comece a viver uma experiência nova na sua vida. Não se preocupe que as pessoas digam se você é bonito, é feio, gordo ou magro, é rico ou pobre. A gente vive em função dos outros. Disseram uma vez, não sei se é verdade. Não sei. Estou me isentando aqui. Diz que a mulher se veste para outra mulher. Meu Deus, o que é isso, gente? É verdade isso, mulherada? Me ajuda. Diz que se veste para outra mulher, para ficar bonito, para outra mulher ver que ela está... Claro que a gente não pode ser nenhum mulambo, nenhum relaxado, nenhuma pessoa, mas colocar isso como prioridade na nossa vida.
colocar coisas como prioridade. Nós que somos homens, pastor, que tem um relógio aí, tem que ser o quê? $190. Me lembro de uma vez, de um caso que acabava o culto e ia lá num canto da igreja, não vou falar qual, já fui pastor de 4, vocês não vão saber nunca. Você estava numa mesa, estava comendo pastel, cara, paguei $200. O outro, $190. Fulano foi lá para os Estados Unidos, trouxe isso aqui para mim, ó, coisa linda. Eu olhava para aquilo e falava, estou no lugar errado. Sentei, o Elvis comunicou comigo lá, só você que sabe. Sentei um dia, pedi um pastel lá para a nossa cantina, dá um pastelzinho aqui. Eu sabia que a conversa era só aquela. Fui lá no Paraguai um dia antes. Tivemos que comprar uns negócios, comprei um relógio, paguei R$10. Verdade, em nome de Jesus. Lembra disso, Elvis? Falei, vou pregar para os meus obreiros, porque são bênçãos, é porque estão meio fora da casinha, mas são bênçãos. R$10. Cheguei, balancei o bichão. Blá, 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 acabou. E aí, vai colocando preço. $200, pastor. Não, é pastor, né? Uns $400 deve ter pagado. Que hora que está aí? 10h05. Eu não lembro se era 10h05. Estou colocando aqui, mas era um horário assim. E o outro lá, o de $150, 10h05. E o de $300, né? 10h05. O meu, que hora que é aqui? 10h05. R$10. Foi ou não foi? Lembra disso aí? Foi uma lição aquilo lá. Foi uma lição. Tem homens, aqueles homens, tem alguns que me acompanham, pensam de Deus, homens de Deus. Olha o que eles... O assunto deles era isso. Teve um que chegou para a Marinês, vou trazer uma revista para a senhora se vestir. Ai, aonde ele caiu, irmã? Caiu errado. Caiu no terreno errado. Marinês olhou, o quê? Mas eu estou mal vestida? Não, não é isso, não sei o quê. Não, meu filho, fica em paz. Nós somos de outra classe. Nossa classe é outra. Então a gente vê pessoas enfermas. Enfermas emocionalmente, vivem em função dos outros. Rapaz, se tu tem uma bicicleta, dá glória a Deus. Sai com ela na rua, ó, maravilha. Se você tem uma Mercedes, dá glória a Deus. Agora você se sacrificar, você sofrer para poder fazer as pessoas olharem para você e dizer, esse é o cara. E Deus fala, esse é um bobo. Desculpa a minha colocação. Mas às vezes Deus fala isso para a gente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o prêmio maior nosso, querido, é uma coroa que está sendo preparada para nós. Paulo, ele olha e fala assim, eu já estou terminando. Paulo, ele olha e fala assim, que no livro de Timóteo, se eu não me engano, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora o justo juiz me dará a coroa, a minha recompensa da vida eterna. Olha o que Paulo estava atrás. Paulo estava atrás de uma coroa de glória de Deus. Se Deus quiser te abençoar, seja abençoado. Seja próspero, se Deus quiser te prosperar. Use com sabedoria, mas se não, também seja feliz, dê glória a Deus, viva com contentamento. E eu termino aqui o versículo de número 11 aqui, queridos, que fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 11, segurança divina. Olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vi a Marinês pregando, não sei se foi lá no Alto da Boa Vista, que ela diz assim, que o povo tem orelha, mas não tem ouvido. Não, é verdade, achei legal aquilo lá, tem orelha, mas não tem ouvido. Por quê? Porque capaz da gente sair daqui, algumas pessoas, é que mensagem. Que palavra que Deus deu. Mas amanhã continuar das mesmas práticas, com os mesmos hábitos, da mesma maneira, só tem orelha. Não tem ouvido, não muda nada. Deus fala, Volney. E as práticas são as mesmas. O que adianta? Uma geração de orelhas, não de ouvido. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, queridos irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou falando aqui de discernimento. Estou falando de discernir o que Deus está falando conosco. Sensibilidade, boa palavra, obrigado para me ajudar aí. É entender essa prática que eu estou errado, eu tenho que mudar. Hoje Deus falou que se você passar tribulação é para perseverar. Então se você estiver em tribulação, não é para sair daqui e dizer, Deus, eu não aguento mais, é para dizer, obrigado, porque eu estou numa escola boa, não sabia que era essa. É dizer, manda ver, Jeová, acaba logo, manda o caminhão de uma vez para acabar de uma vez também.
É assim, é que eu tenho que passar por isso, 10 dias, então manda logo. Conta dia e noite, que nem na polícia conta, acho que dia e noite, né? Assim, Alexandre? Conta dia e noite, fica 5 anos preso, mas é dia e noite, então fica 2 anos e meio. É assim que tem que fazer, é não chegar e murmurar, estou desanimado, não aguento mais, que vida é essa? Que é isso, igreja? Tem um céu esperando nós. Tem uma coroa de glória nos esperando, é discernir, é entender que quando nós estamos aqui nesse púlpito, não é um negócio que os homens criaram para arrecadar dinheiro, para fazer isso. Isso aqui foi uma coisa criada por Deus, chamada igreja, para preparar você e para te fortalecer até o dia do encontro com Ele. Então, quando essa palavra vinha até você, você tem que ter discernimento para dizer, hoje foi para mim. Aquele ponto me pegou, aquele ponto falou comigo, aquele ponto eu vou mudar. Eu vou entender que quem é de Deus também passa luta, porque eu escuto na televisão 4 da manhã, quando eu levanto, todo cheio de complexo. Eu, graças a Deus, durmo, irmão. Pensa num cara que dorme. E agora eu não estou fazendo caminhada, porque me deu um probleminha na perna, olha, coisa boa. Durme como bem. E tem gente que não. Aí vai lá escutar 4 horas da manhã, que eu não tenho nada contra. O cara fala, se você não é próspero, é porque você está amaldiçoado. Coloca um copo d'água aqui agora, que o capeta vai sair aí de 15 em 15, e o último vai fechar a porta para não dar problema para ninguém. Você está passando por luta, talvez Deus te colocou numa escola, meu amigo. Talvez Deus chegou no céu e falou assim, olha, escolhi aí o fulano de tal para uma grande obra, vou preparar ele. Escolhi a fulana de tal para uma grande obra, vou preparar ela. Escolhi o fulano de tal e eu vou fazer dele um homem de Deus. E é assim que Deus trabalha com aqueles que Ele quer fazer uma grande obra. Não é de outro jeito, não é só no livrinho, não. Ele coloca na escola e Ele trabalha no camarada mesmo. É por isso que quando passar por tribulação, tem de grande alegria. E eu termino. Primeiro, discernimento, ouviu a palavra, pratique ela. Porque não adianta ser um crente de igreja, tem que ser a igreja. E o último ponto aqui, ele diz assim, e o que vencer? De modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O que você entende por segunda morte? O que você acha que quer dizer segunda morte? Segunda morte eu entendo por perdição eterna. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Pode vir a luta que vier. Pode vir a prova que vier. Pode vir o vento que vier. Eu vou perseverar porque Deus fez uma promessa. Se eu perseverar na tribulação, que essa aqui é a carta, se eu perseverar na prova, de modo nenhum eu vou para o inferno. O dano da segunda morte. De modo nenhum eu vou habitar as trevas na eternidade. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Se for pouco isso aí, eu não sei o que nós temos que te oferecer aqui na igreja. Se quiser mais do que isso, não sei o que temos que te oferecer. Porque a proposta de Jesus nessa noite, se coloque em pé, nós vamos orar, nós já vamos fazer a oferta. A proposta de Jesus nessa noite é essa. No meio das tribulações, no meio das provas, no meio das tentações, no meio das afrontas, continue. Porque Jesus olhou para a igreja de Esmirna e falou assim, vocês são uma bênção. Jesus aprovou aquela igreja 100%. Aquela igreja não trocava Jesus por nada, nem por coisa alguma. Perde carro, perde casa, perde isso, perde aquele outro. O tema dessa mensagem, irmãos, eu nem coloquei, que eu deveria ter colocado, mas o tema dessa igreja, a gente pode dar para ela assim, fidelidade incondicional. E não abre mão da fidelidade. Pode estar passando o que tiver. Fidelidade incondicional. E se o céu não for suficiente para você, nada será. Nada será. Se você se livrar de uma eternidade sem Deus, não for suficiente para você, nada será. Você, infelizmente, não está no lugar certo e nem no projeto certo. Mas eu tenho certeza absoluta que essa igreja de Esmirna é o retrato para uma igreja forte como a nossa. Independente das lutas, das tribulações. Como disse Jó no capítulo 21, lá versículo 5, ele olha e fala assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará em meu favor. As lutas vieram, as tribulações vieram, mas ele não desanimou.
O meu texto, que eu tenho uma paixão por ele, de Abacuque 3,17. Eu olho, leio e eu sigo aquele texto, porque ele para mim é um pilar na minha vida espiritual. Que ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, ainda que a oliveira minta, ainda que as malhadas não produzam no curral, ainda que os campos nunca mais deem mantimento, eu, todavia, vou esperar no Deus da minha salvação. Eu vou traduzir para você. Ainda que os meus amigos me abandonem, ainda que eu fique pobre, ainda que as enfermidades se apoderem do meu corpo, ainda se os que eu mais amo me deixem de lado, eu todavia vou esperar no Deus da minha salvação. Curva sua cabeça, quero orar por você nessa noite.